Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Qual que é o nome do nosso menino? Gracinha, gente, deve ser lindo menino nosso, né? Deve ser muito bonitinho. E puxou pra mãe. Fala, cowboys, beleza? E bem, o vídeo que vocês acabaram de ver aí, que eu coloquei de exemplo, é claro que é um vídeo para ser tratado como uma brincadeira, né? E eu sempre explico aqui no canal que todo vídeo que eu coloco é apenas um exemplo para a gente tratar de um assunto, né? Que eu não tenho interesse na vida da pessoa que está sendo ali abordada, se é fato, fake, não me importa. O meu contexto não é esse, é falar sobre um assunto. E o assunto em questão seria toda essa brincadeira, né, relacionadas às MSOLs, né, que são as mães solteiras, e o gado, né, o cara que, entre aspas, aí, aceita tais condições. Por quê? Porque geralmente a moça em questão, a mãe solteira e a MSOL, ela é de uma beleza ímpar, né? Ela tem um corpo escultural, ela ainda está totalmente em forma, muitas das vezes é jovem ainda, nem está ali, né, numa idade avançada, enfim. Então tem todo um contexto que essas brincadeiras costumam acontecer aí, e você encontra facilmente ao longo da internet aí esse tipo de brincadeira, né? Que reflete a realidade. Então aí sim é o ponto central aqui do conteúdo, né? A realidade. Então, tratando da realidade, né, você vê, por exemplo, o meme, lá tem um meme popular para levar a cavala vai ter que levar o cavalinho junto e tal. E ainda assim também, nos vídeos de Tinder aqui que a gente faz, sempre é comum a gente encontrar frases e questões como: não estou à procura de um pai, né, para o meu filho, não sei o que, nananã. Toda aquela conversa que a gente sabe que no fundo ela não tem muita conexão com a realidade, né? Pelo menos para a maioria esmagadora aí das MSOLs. Por quê? Claramente existem inúmeros exemplos e o próprio comportamento em si já denota isso. A maioria delas, no seu ápice, antes da gravidez, se relacionaram geralmente com homens que elas entendiam como alfas, né? E agora elas estão de braços abertos para um beta provedor, né? Como a gente popularmente chama aqui na machosfera, né? E todo esse contexto, toda essa verdade, ela, para alguns homens, né, como por exemplo esse do vídeo, teoricamente, ele prefere esconder toda essa verdade em prol de um afago ao ego, né? Então você, por exemplo, ter uma mulher desse nível ao seu lado, né, ter uma mulher com tanta beleza, tende a ser um status para um homem, principalmente um homem de beleza inferior, né? Então é dito muito que você ter aí uma mulher bela ao lado aumenta o seu nível em si, né? Tanto a mulher quanto o homem tem essa percepção, né? Só que para o homem em si, isso pode ser um pouco perigoso. Você ceder a esse ego, né, em prol aí, né, de todo o contexto geral. A gente sabe muito bem o quanto as próprias leis, todo o contexto que vivemos hoje tem sido muito mais propício à mulher ter vantagens, né, ao longo da parte, né, jurídica. Não tenho tanto conhecimento, mas a gente vê, a gente nota. E o cara que assume essas condições, como por exemplo no vídeo, apesar de tom de brincadeira novamente, né, reforçando, ele dá a entender que não, o filho é meu. Não, como é que tá o nosso filho? Ou seja, se de repente fosse o caso aí de um pai que de fato abandonou e que não está presente na vida da criança, e esse homem passa a estar presente, a gente já sabe situações como, por exemplo, o vínculo, né, o vínculo psicológico ali e tal, né, toda aquela questão que posterior a mulher de repente possa buscar aí, né, num possível divórcio futuro aí, direitos sobre pensão, mesmo de um homem que não é pai de fato biológico, né, mas assumiu essas condições. Ou seja, a pessoa às vezes ela
vê única e exclusivamente a estética, única e exclusivamente essa sensação de ego, né, acariciado, e ignora completamente todo o contexto. Então, quando a gente fala das mães solteiras aqui na machosfera, não é necessariamente uma ideia de que, olha, essas mulheres não podem nunca mais buscarem a sua felicidade, não podem entrar nunca mais num relacionamento. Não, elas busquem o que elas quiserem, tá? Isso aí a situação é delas. Mas a gente tem uma responsabilidade de falar a verdade, de falar a real. E a real é que, na maioria esmagadora dos casos, essa mulher ela não tem uma real atração por você. Ela está muito mais, sim, ligada à preocupação com o filho, o que é natural. Todo pai, toda mãe, né, que se preze, minimamente vai se preocupar muito mais com o filho do que com o parceiro, né? Então, quando ela fala, eu vou dar prioridade ao meu filho e tal, isso para mim é o mínimo que se espera, mas também seria um mínimo esperar de uma mãe a busca por um pai, né, no sentido biológico, né, que realmente tivesse condições disso. E aí é que está. Há todo um culto, né, ao homem alfa como um ser ali, o bad boy e tudo mais. E essas mulheres, principalmente na juventude, cedem facilmente a essas figuras e posteriormente querem jogar a conta aí pro beta. E aí que tá. Eu tenho a obrigação de passar para vocês que a realidade é essa. Se você for abraçar isso, você vai abraçar a responsabilidade. Você não vai ter uma atração genuína dessa mulher a você. Muito provavelmente haverá um divórcio futuro, porque sem essa atração, ao longo do tempo, a relação pode ficar desgastada, tanto na visão dela quanto na sua, aliada a questões de leis, que ela pode simplesmente buscar aí na justiça benefícios e direitos, ou seja, tem mais um fator. Então eu não vejo como algo vantajoso e não recomendo a ninguém, tá bom? Então, se você algum dia considerou essa hipótese, essa probabilidade, ponderou isso, eu espero que você também pondere todos esses pontos aqui que eu levantei e espero ter ajudado de alguma forma, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se puderem se inscrever, deixar um like aí, eu agradeço bastante. Falou? Então tamo junto, cowboys!